Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Livro de Isaías, capítulo de número 6, vamos ler apenas o versículo de número 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de vir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me. Aleluia, glória a Deus. Quando observamos a palavra do Senhor, no capítulo de número 6, nós vamos observar o chamado de Isaías. E nós precisamos considerar que no capítulo 6, ele tem um encontro com Deus. Mas não podemos deixar de considerar o capítulo anterior, o capítulo 5. Se você observar todo o capítulo 5, você vai ver que Isaías fala 6 vezes ai. E ele pronuncia aqueles ai de maneira humana, olhando sempre o defeito dos outros. O que podemos entender aqui na vida de Isaías, e você pode ler na sua casa o capítulo de número 5, é que Isaías, ele ainda não tinha tido um encontro com Deus. Ele ainda não havia tido uma experiência sobrenatural com Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia vem revelar, no versículo 1 do capítulo 6, que no ano que morreu Uzias, o seu parente, no ano que ele morreu, então é nesse ano que Isaías vem ter um encontro com Deus. Aleluia. Esse episódio se dá cerca de 739 anos antes de Cristo. E a palavra de Isaías é uma crítica tanto a Israel como a Judá. A situação estava terrível e ele tem uma experiência do trono de Deus. E ele estava vivendo com seu parente Uzias no palácio, no trono. E parece que vejo aí um grande impedimento na vida de Isaías, o encontro com Deus. Mas quando morre o seu familiar, ele vê o Senhor. Eu não sei até que ponto ou que grau de comprometimento que tinha Isaías com Uzias, mas foi depois da morte dele que ele se encontrou com o Senhor. E vejo aqui Deus marcando hora e dia para ter um encontro com Isaías. E diz a Bíblia: no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías estava lá no palácio junto com Uzias. Ele diz: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a aba do seu manto enchia o templo. Após morrer o rei Uzias, Isaías descobre quem era rei de verdade. Talvez as esperanças de Isaías estavam no seu parente. A esperança estava naquele que fazia parte do trono e que era rei, seu familiar. A sua segurança talvez estava em Uzias, mas quando Uzias morre, Isaías encontra a verdadeira referência para a vida dele. Ele vê aqui a soberania de Deus, as orlas do seu manto. Tamanha era a grandeza do Senhor. E lá no versículo 2, diz a Bíblia: os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés e com 2 voavam. Acima do Senhor voavam os serafim. A palavra serafim significa dizer ardentes, ou então ainda aquele que reflete a glória de Deus.
Os serafins não tinham glória, mas refletiam a glória do Senhor. E a Bíblia diz que cobriam o rosto. Tamanha era a indignidade daqueles seres angelicais de olharem para Deus. Com duas cobriam os pés. Tamanha a humildade e a reverência daqueles seres diante de Deus. E com duas voavam, significa dizer, prontidão para tudo com que aquilo que Deus dissesse, ou fazia, ou se movia, eles também se moviam. Prontidão, reverência, aleluia. E nós vamos ver aqui Isaías extremamente impressionado. Isaías nunca tinha tido uma visão que agora estava tendo. O que eu observo na vida desse personagem, Isaías, é que ele era um observador por excelência. Observe o capítulo 5, o que vejo na vida de Isaías, que ele observava muitas coisas e sempre apontava os defeitos, os problemas, mas nunca ele entendia que aquilo era um problema do pecado, até que ele teve um encontro com Deus. Lá no versículo de número 3 diz a Bíblia, clamavam uns aos outros dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A repetição, santo para Deus, santo para Jesus, santo para o Espírito Santo. 3 vezes separado. Se Deus é um ser separado, incontaminado, nós devemos ser também. Isaías estava vendo a santidade de Deus, e quando observa que um homem chega diante da santidade de Deus, logo ele se anula. Logo ele reconhece a sua pequenez. Aleluia. E lá no versículo de número 5 diz a Bíblia, então disse eu, ai de mim. Isaías, no capítulo de número 5, ele já havia dito 6 ai. E no 6, verso 5, ele diz aquele ai que é para ele. Muitas vezes nós estamos olhando a vida dos outros, cuidando da vida dos outros, condenando a vida dos outros, e Deus quer que a gente olhe para dentro de si, diante de Deus, e reconhecer a nossa pequenez e que nós também somos pecadores e falhos. Isaías estava dizendo o 7º ai, e aquele 7º ai agora era para ele. Que coisa gloriosa. Parece que vejo a grande experiência de Isaías, que quando ele se depara com Deus, ele fica transparente. Quando ele se depara com o divino, ele vira nada. Ele olha para dentro de si e diz, Senhor, quem está errando sou eu. Eu enxergava de um jeito, mas agora eu estou vendo do outro jeito. E ele diz assim, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mesmo assim, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Percebeu também que era pecador, fala em lábios, porque diz a Bíblia que sai da boca o que está no coração, e as mãos de Isaías, os lábios de Isaías, a vida de Isaías também era igual ao povo. Ele não era diferente, ele se achava diferente, mas diante de Deus ele se tornou igual a todo mundo, porque para Deus não há acepção de pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Lá no versículo de número 6, um dos serafins, porém, voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Confessou o pecado no versículo 5. Aleluia. E vejo aqui diante de Isaías a brasa ardendo em fogo. Se ele não confessa o pecado, ele seria queimado por aquele fogo. Mas ele confessou, e quando confessamos, o fogo que nos queimaria agora nos purifica. Aleluia. Quando dissemos que não temos pecado, então somos pecadores. Agora, quando confessamos as nossas falhas, o fogo que iria nos consumir agora nos purifica.
foi o que aconteceu com Isaías, limpou, queimou e recebeu naquela hora ali salvação. O que eu observo aqui, senhores? Eu observo que Isaías vivia uma vida de sinceridade, havia uma vida de temor a Deus, vivia uma vida de verdade com Deus, mas ele ainda não tinha um encontro com Deus, e a prova disso é que ele vivia cuidando da vida dos outros. Aleluia! Mas foi ele se deparar com a realidade divina que ele reconheceu as suas falhas e foi purificado. Aleluia! Deus não usa quem não reconhece que é pequeno. Deus não usa quem não reconhece que é falho. Deus não usa quem se acha. Aleluia. Deus usa aquele que reconhece a sua pequenez, reconhece a sua fraqueza e diz: eu não sou, mas tu és, Senhor, tudo na minha vida. Eu sou pequeno, mas o meu Deus é grande. Aleluia! Isaías, ele era um homem sincero, e quando Deus vê a sinceridade na vida de Isaías, mesmo com seus equívocos, Deus diz assim: está aí um obreiro, e é esse aí que eu vou usar, e para mim poder usar, eu tenho que ter um encontro com ele, eu vou me manifestar a ele, no exato momento em que lhe faltarem as esperanças, no exato momento em que lhe sair o chão, no exato momento em que lhes faltar o alicerce, foi quando morreu o familiar, onde ele colocava a sua esperança, onde morreu o seu familiar, que Deus disse: agora eu me manifesto a ele, agora ele está só, agora eu falo com ele. Confessou o seu pecado, por isso a brasa não queimou. E lá no versículo de número 7, com ela tocou a minha boca e diz: vê, isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Ele tinha iniquidade antes disso aqui, antes do encontro. Ele era pecador antes do encontro, mas a iniquidade e o pecado foi purificado. Aleluia, foi tirada e foi purificado o seu pecado, porque teve um encontro com Deus, viu a glória do Senhor, aleluia, e agora sim ele poderia olhar para a vida dos outros, e agora sim ele iria olhar para a vida dos outros, mas agora purificado pela brasa, purificado por Deus, e agora seria diferente para a glória do Senhor. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim, né? Ou envia-me. Não havia nada entre Deus e Isaías. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E aquele fogo foi cativante para Isaías, apaixonou Isaías, e ele, a partir de então, daquela presença sobrenatural, Isaías não mediu dificuldades. Prontamente, após um encontro com Deus, ele disse: sou eu mesmo, eu vou. Não só como tu me purificaste, tu tirou a minha iniquidade, eu vou. Só depois do encontro com Deus que ele foi. Aleluia. Versículo de número 9. Então disse ele: vai, e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, vedes em verdade, mas não percebeis. Agora Isaías ia aprender o que é pregar a palavra do Senhor, e Deus já estava avisando ele que pregar o evangelho não é fácil, não é todo mundo que aceita, existe dificuldade não só em pregar, como em encontrar ouvidos que aceitem. Aleluia, porque a própria Bíblia diz em João 3,19 que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, mas agora Isaías estava comissionado, agora sim, depois de ter um encontro com Deus. Lá no versículo 10,
torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venha eles a ver com os olhos e a ouvir com os seus ouvidos e a entender com o seu coração e a converter-se para que seja sarado. Aleluia! A salvação através do Evangelho. Quem aceita, quem se converte, salvação. E a palavra salvação significa cura e eternidade com o Senhor. E diga-se de passagem que o Senhor elege e depois de eleger passa a trabalhar num sentido de conduzir o homem até a salvação eterna. Lembrando sempre, Deus nunca tira do ser humano o livre-arbítrio. Foi por isso que Deus trabalhou na vida de Isaías, através da sinceridade que Deus encontrou em Isaías. Tinha defeito nos outros? Tinha. Isaías percebia? Percebia. Tinha defeito nos outros? Tinha. Isaías falava? Falava. Mas Deus precisava purificar aquela situação. Transformar aquele homem num homem sincero em um homem de Deus, através do encontro poderoso com o Senhor. Aleluia! Olha só a responsabilidade da pregação. Não faça nada, como diz a Bíblia, a palavra de Deus, quando Jesus diz assim: ficais em Jerusalém até receber do alto poder. Lembra? E os discípulos só começaram a fazer a obra de Deus pela igreja primitiva a partir de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando foram cheios do Espírito Santo. Quando tiveram um real encontro com o Senhor, não faça nada sem ter os seus lábios purificados. Pregar o Evangelho é algo nobre. Tá certo, você é sincero, tá certo, você quer, você deseja, mas lembre-se, tem um ai esperando você aí na caminhada, e esse ai vem quando se tem um encontro com o Senhor. Aí podemos ir. Aleluia. Veja, Isaías, depois de ter um encontro com o Senhor, não mediu dificuldades. Pregou o Evangelho, anunciou o Senhor Jesus Cristo. Você lendo os 66 capítulos do livro de Isaías, você tem aí exatamente o Evangelho do Antigo Testamento. Coisa extraordinária. Profecias messiânicas lá no capítulo de número 53. Mas por quê? Porque um homem foi tocado por Deus. Quer ser um homem de Deus? Quer ser uma mulher de Deus? Deixa Deus ter um encontro com você em o nome de Jesus.